1.179 mortes por Covid-19 em um único dia e não há sequer ministro da Saúde. Os problemas continuam, precisamos de soluções. O Livres quer construir uma proposta para diminuir as injustiças do Enem desse ano. Cobramos punição para os assassinos do menino João Pedro, morto por policiais no Rio. Mas temos avanços no setor de energia e também com revogaço em Belo Horizonte. E ainda o aniversário de uma grande conquista para as pessoas trans. Veja agora no Livres Notícia. Não dá para começar o programa de hoje sem lamentar esse número aterrador. Nós ultrapassamos a assustadora marca de 1.000 mortes por Covid-19 em um único dia. Ontem foram 1.179 mortes confirmadas. Nossa solidariedade a todas as famílias, a gente está vivendo uma verdadeira tragédia humana. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro desrespeita a dor e o sofrimento dessas famílias. Ontem, em uma live com o jornalista Magno Martins, ele tratou a doença dessa forma. Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. O desrespeito com a vida é estarrecedor e indignante. A gente precisa refletir sobre como o nosso país chegou a esse clima de ideias, a um momento em que o presidente da República tem esse tipo de postura e desrespeito com as vidas humanas dos próprios brasileiros. E esse processo de deterioração do ambiente político, a gente sabe que teve alguns grandes protagonistas. Um deles, ontem, chegou até a comemorar o coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. São condutas como essa que constroem um ambiente tóxico que hoje domina a política brasileira e a gente precisa combater. O Livres trabalha diariamente para mudar isso. Em todo o Brasil, milhares de estudantes do ensino médio têm manifestado pelas redes sociais as suas preocupações com a realização do Enem desse ano. O fato é que o Ministério da Educação se ausentou do debate sobre as condições de realização da prova, sobre adiamento ou manutenção da data, e com isso o Congresso Nacional assumiu o protagonismo desse debate. Então está tramitando no Congresso um projeto de lei que fala sobre o adiamento da prova. Só que simplesmente adiar a prova sem tomar outras atitudes que ajudem os alunos de escola pública a ter acesso à educação durante esse período de pandemia não vai resolver o problema, vai só empurrá-lo com a barriga. Então, a gente precisa construir soluções, mas esse é um assunto extremamente complexo para o qual ninguém estava totalmente preparado e por isso não há uma fórmula mágica, não é só assinar um papel e o problema está resolvido. Então, a gente precisa engajar o máximo possível das mentes que pensam sobre esse assunto para se engajar na construção de uma solução para esse problema. Por isso, o Livres resolveu, junto com o nosso associado, o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nós vamos realizar uma audiência pública reunindo todos os envolvidos, estudantes, professores, reitores de universidades, secretários de educação, especialistas da área, todos que se importam com esse tema estão convocados para participar conosco de uma audiência pública virtual na próxima sexta-feira da semana que vem, dia 29 de maio. A ideia é ouvir todo mundo e, a partir daí, tentar consolidar sugestões para que o MEC e as secretarias de educação possam tentar diminuir as injustiças nesse momento e levar a educação para os estudantes de escola pública que estão sem aula nesse período. Então, ao longo da semana a gente vai lançar mais detalhes sobre essa campanha, mas é fundamental que você se engaje os seus amigos, nos ajude a pensar soluções concretas para esse problema que, independentemente de governo, é um problema da sociedade brasileira. A gente não pode aceitar simplesmente deixar para trás toda uma geração de estudantes que está sem aula nesse momento.
Um espantalho muito usado contra o liberalismo no Brasil é a tese de que se você quer Estado mínimo, bastaria ir numa favela para ver como ele funciona. Nada mais distante da realidade. O fato é que as favelas brasileiras lidam com o Estado atuando sem limites. Uma triste prova disso aconteceu ontem no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Um estudante de 14 anos foi assassinado por um agente do Estado brasileiro em uma operação policial. Quem vai contar pra gente os detalhes agora é o nosso coordenador estadual no Rio, Pedro Henrique França. Infelizmente se confirmou a morte do menino João Pedro, ele tinha 14 anos. Ele foi baleado durante uma operação policial numa comunidade lá em São Gonçalo. Ele estava na sala da própria casa. E é mais uma vítima aí de uma filosofia de enfrentamento policial que é infrutífera. O saldo da operação, que resultou na morte do João Pedro, foi a apreensão de algumas granadas e uma pistola, um preço baixíssimo para se pagar por uma vida. Infelizmente, a lógica do enfrentamento policial continua ineficaz e continua fazendo vítimas. O Estado deveria proteger o menino João Pedro. A gente não pode assistir passivamente ao seu assassinato. Quem já está agindo sobre isso é o deputado estadual Chicão Bulhões, associado do Livres. O Rio de Janeiro acordou hoje com a triste notícia da morte do menino João Pedro e da aflição da família de sequer saber o paradeiro do menino e que, ao descobrir, soube que ele havia sido assassinado durante uma operação policial. Nós, como liberais, defendemos o indivíduo, defendemos cada uma das pessoas porque todas as vidas importam. E nós queremos esclarecimentos e vamos atuar pedindo isso, solicitando que seja esclarecido e acompanhar as investigações para que os responsáveis por essa trágica morte sejam punidos e essa família possa tentar encontrar algum conforto nesse momento de tanta dificuldade e dor. Fica aqui meus sentimentos à família e aos amigos. O assassinato de João Pedro é uma tragédia humana, um universo particular despedaçado. Quantos sonhos, talentos e potencialidades foram embora junto com eles. Nesse momento, a sua família chora, mas todo o Brasil perde. O setor de energia é considerado um monopólio natural. É uma área em que o custo de ter várias empresas com infraestrutura paralela funcionando para ofertar o serviço acaba gerando um cenário que impossibilita uma competição real de mercado. Com o avanço da tecnologia, a situação tem melhorado um pouco e nesse contexto de pandemia é possível que a gente consiga conquistar um avanço aqui no Brasil. Quem conta a notícia pra gente é o deputado federal Franco Cartafina, associado do Livres. Protocolamos um projeto na Câmara Federal que trata da micro e mini geração distribuída. Para quem não conhece, são aquelas pessoas que usam energias renováveis para a produção de energia. E um exemplo é aquela pessoa que usa as placas fotovoltaicas na sua residência e porventura produzam mais do que consomem, hoje elas não podem dar a destinação que bem entender, principalmente não podem doar. E o que a gente está abrindo a possibilidade é que ele possa, nesse momento de pandemia, fazer a doação para entidades que estão à frente do combate ao Covid-19. Já conseguimos, inclusive, as assinaturas e apresentamos o requerimento de urgência, para que assim que votada a urgência, nós possamos incluir na pauta da Câmara Federal. E eu acredito que é um projeto que vai dar a opção das pessoas poderem fazer o seu gesto de solidariedade nesse momento e, sem dúvida nenhuma, também diminuir o impacto nas contas das entidades filantrópicas que possam receber esses excedentes de energia. Vale lembrar que isso não gerará nenhum custo para o governo, porque todo o sistema já está interligado e capaz de fazer esse direcionamento a partir da vontade daquele que gerou. Um grande abraço, eu conto com todos vocês para apoiar essa nossa ideia. Um dos esforços compartilhados da bancada da Liberdade entre vereadores, deputados estaduais e deputados federais associados do Livres é o projeto do Revogaço. O objetivo é simplificar a legislação nos diferentes níveis do país e revogar tudo aquilo que for um obstáculo à liberdade individual. A gente conseguiu avançar com o projeto do Revogaço em Belo Horizonte e quem vai contar pra gente agora é o vereador associado Gabriel Azevedo. Winston Churchill costumava dizer que se você tem 10 mil regras, você perde todo o respeito pela legislação. Hoje foi um dia importante aqui na Câmara Municipal, onde eu vim respeitando todas as regras do isolamento social. Eu sou relator do parecer sobre os projetos de lei 917, 918, 919 e 922. Com eles, milhares de leis de Belo Horizonte vão desaparecer
para desburocratizar a nossa cidade. Como vocês sabem, eu faço parte da Bancada da Liberdade, sou um associado do Livres. E essa é uma pauta comum de todos os mandatários desse movimento pelo Brasil. Eu participei como suplente da comissão que pretendia exatamente reorganizar essa legislação municipal e acredito que esse é o tipo de trabalho que colabora muito com a cidade. Pelo contrário de fazer muitas leis, fazer com que várias desapareçam. Isso é fazer diferente, isso é fazer diferença. A liberdade só faz sentido quando é defendida por inteiro e para todos. Hoje é um dia fundamental para a gente celebrar uma conquista para todas as pessoas trans. Para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para um trio maravilhoso. Dione Freitas, Lucas Franceschi e Mariana Valentim. Dia 20 de maio é o dia que a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de transtornos mentais, do CID-10, e passou para uma outra lista, que é a lista de saúde sexual, reprodutiva e de processos de saúde. Tá? Isso é um grande marco na luta do movimento social e também da academia de pesquisa científica, porque realmente foi levado em conta as vivências das pessoas, né, enquanto sujeitos que trabalham, que estudam, que podem ter vidas desde que sejam dada oportunidade, e pessoas que não têm um padrão psiquiátrico, e sim apenas um padrão diferente. Assim como a homossexualidade 30 anos atrás foi retirada porque não tinha um padrão psiquiátrico, a transexualidade também não. Né? Os fatores de transtornos que eram associados eram mais para a questão da discriminação social e familiar do que propriamente da condição em si. Então isso foi é um marco histórico na questão trans. Com certeza é uma data muito simbólica que significa um grande avanço para a população trans, mas ainda existe um longo caminho a se percorrer para a gente conseguir concretizar a liberdade dessa população e para a gente conseguir concretizar a igualdade de oportunidades. Hoje no Brasil, 90% da população trans se vê obrigada a trabalhar como profissional do sexo, seja por falta de oportunidade, seja por preconceito. Vamos trabalhar para mudar essa realidade, por mais empregabilidade, por mais empreendedorismo. Um beijão a todas as pessoas trans desse Brasil, parabéns pelo dia e vamos junto nessa batalha por unir a liberdade e a diversidade. Deixamos de ser cidadãos doentes para nos tornarmos cidadãos plenos. É claro que essa cidadania plena ainda é uma busca que a gente luta todos os dias. E o meu recadinho vai para o meio liberal. Os liberais defendem a vida, a propriedade e a liberdade como direitos naturais. Eu também acredito nisso. O que a população trans deseja? Que ele tenha a propriedade ao seu próprio corpo, a sua liberdade de expressão respeitada e sem interferências de Estado, juízes, médicos. Então, como eu sempre falo, a liberdade de gênero é uma pauta liberal. Eu quero celebrar muito esse dia de hoje. Eu considero ele a nossa libertação da escravatura, né, como os negros fizeram. E eu sempre falo que, da mesma forma que as mulheres e os negros tiveram apoio dos liberais, eu convido você também a nos apoiar nessa causa da liberdade de gênero. Um beijão para todos e a gente se vê por aí. Esse foi o Livros Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite tem Livres Mercado muito bacana. Paulo Gontijo vai receber o empresário Eduardo Ourívio, do Grupo Trigo, que é dono das marcas Spoleto, Domino's e Cone Store, para um papo sobre como a crise do coronavírus tem afetado o setor de alimentação. Então é muito interessante, não perca. E o Livros Notícia, como você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.